obviamente, ele não vai conseguir ser também espírita. Porque isto é essencial, porque às vezes as pessoas se preocupam, né, de querer converter, ou nem querer converter, mas às vezes as pessoas querem saber. Imagina um materialista, você vai ter que falar dentro desse aspecto, né? Você tem que ter um certo conhecimento, nem que seja uma noção geral do que seja ciência, filosofia, de história, de pesquisa psíquica, para fazer com que ele possa entender o que seja doutrina espírita. Isto é um processo pedagógico, isto é didática espírita, faz com que as pessoas possam chegar ao espiritismo de forma racional. Porque às vezes a pessoa pensa, muito os espíritos devem ser alguma coisa sobrenatural. É assim que as pessoas pensam. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que tirar o véu de sobrenaturalismo. Não existe sobrenatural no espiritismo. Aliás, a gente já sabe que as leis de Deus estão na natureza. Se as leis de Deus estão na natureza, logo esquece o sobrenaturalismo, né? A gente tem que ser muito coerente quando se trata de passar informações. Então isso daí, né, é a forma, né, que Kardec orientou para nós fazermos com que as pessoas possam se tornar espíritas. Não adianta assim, ler André Luiz, não é assim não. Não lê romance não, esse negócio de romance, ninguém realmente consegue ser espírita só lendo romance. Aliás, tem alguns romances por aí, nossa senhora, hein? Dá até medo. Tem médicos escrevendo abobrinha mesmo. O negócio é vender livro. Atualmente o que faz sucesso é autoajuda. Está todo mundo comprando autoajuda. Já tem médico espírita escrevendo livro de autoajuda. Então a gente não pode cair nesse tipo de falácia. Então tem que tomar um certo cuidado. Espiritismo de verdade e com segurança com Allan Kardec. Fora disso, é incerto, né? Tem muita coisa aí acontecendo. Tem pessoas, por exemplo, que eu também li, é interessante. Você pode até ler depois, quando você estuda o espiritismo, que já é espírita, você pode ler qualquer coisa que você continue espírita. Acredite, a doutrina espírita é a filosofia, na atualidade, no mundo atual, mais coerente que existe. Não existe outra. Então, se você é espírita, você não vai se deixar levar pelo canto de sereia de muitos livros que vem lá com rótulo espírita e não é espírita. É um ponto importante para ser observado, né? Não tem esse negócio de entrar num aspecto místico. Eu gosto tanto de Pietro Baldi. Muito bem, não é espiritismo, tá? Pietro Baldismo é um místico da Igreja Católica. Tudo bem. Na doutrina espírita não proíbe nada a ninguém. Você faz o que você quiser, sabendo que você é responsável e as consequências do que você faz é também um problema seu, não é de ninguém. Então, é ponto pacífico, né? Tem uma variedade. Ramatismo não é espiritismo. Aliás, Ramatiz fala até de astrologia. Ora, a astrologia, todo mundo sabe que é pseudociência. A doutrina espírita não embarca nesta de pseudociência. Então, vamos com muito cuidado, né? Rostanvir, nem pensar. Então, tem muitas coisas acontecendo, mas vamos lá. Temos a noite toda, né, gente? Uma plateia bonita dessa, disposta. Mas vamos lá. Isso está na Revista Espírita de 1858, tá? Vamos lá. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Certamente não teria ele, em um caso, as características de uma ciência exata. E é precisamente aí que reside o erro dos que o pretende julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. É bom a gente gravar essas coisas.
uma ciência filosófica, não é ciência exata. Está bem claro ali, ó. Não podemos fazer uma pesquisa, um estudo doutrinário, utilizando os métodos de física, de química, de matemática e etc., das chamadas ciências exatas. Não funciona desse jeito. Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque senão nós, evidentemente, estaremos fazendo uma procura equivocada, pegando o atalho, indo para o lado totalmente contrário do que sejam as ideias espíritas. Isso é muito importante, porque os espíritos, eles não são subservientes ao homem. Os espíritos não são obrigados a se materializar, a aparecerem aqui para me ver, a falar para mim, ouvir. Não, eles não são obrigados. Lembram do livre-arbítrio? Isso é um aspecto doutrinário importante. Se vale para o encarnado, também vale para o desencarnado. Né? E se o espírito é a alma dos homens, então a gente continua com o mesmo processo. Respeitar a liberdade do indivíduo. É muito importante. Então isso aí é um ponto essencial. A metodologia. Como estudar a doutrina espírita. Não é desse jeito que normalmente a gente entende, né, que é muito comum, que é cair no academicismo. Aliás, cuidado com a ciência, tá? A ciência, ela tem uma ciência, a ciência ela tem algumas faces, né, alguns aspectos interessantes. A ciência que predomina atualmente é o reducionismo. Eles dizem assim, olha, só existe o cérebro humano, o resto não existe. O resto é tudo balela, né? Só que ultimamente está aparecendo muito pesquisador dizendo que não é bem isso. Aliás, o professor Heine já fazia pesquisa de parapsicologia, enquanto a esposa dele fazia pesquisas com a mediunidade. E chegou à conclusão que realmente é verdadeiro, é fato. Né? Vai chegar uma hora que eles vão ter que se curvar às evidências. Mas, enquanto isso, né, o tempo vai passando, as evidências vão se acumulando e, evidentemente, as pessoas vão ter que se curvar a essa coisa que é ululante, não tem como fugir dela. Né? Então, isso é um ponto altamente importante. Vamos lá. Trujillo, um estudioso de muita tradição nesse campo de estudo, classifica o conhecimento em 4 categorias: popular, religioso ou teológico, filosófico e científico. Esta concepção é aceita de modo geral por diversos autores. Isso está no livro Fundamentação da Ciência Espírita. É o Carl Friedrich Sloper. Aliás, uma pessoa espetacular. Ele saiu do Rio de Janeiro, para mim foi uma perda, foi uma amizade que eu perdi, né? Mas o Carlos fazia parte do grupo de estudos e pesquisas espíritas. E foi uma honra ombrear com o Carlos nessas pesquisas, nesse trabalho. A gente aprende muito, né? Trocando ideias e etc. Então ele está no Espírito Santo, não está mais no Rio de Janeiro, né? É professor lá da Faculdade Federal do Espírito Santo. E ele acabou indo porque a esposa passou no concurso para juiz e ele acabou indo para lá. Né? Ele é doutor em engenharia mecânica. Então, são coisas interessantes, porque são pessoas que sabem do que estão falando. Né? Isso aí é sumamente importante. É claro que, na verdade, o mais interessante para todos nós é isso aqui, ó, filosófico e científico. Né? Popular, ficou meio complicado, né? É religioso, é teológico, filosófico e científico, ainda dá para, né, a gente considerar como orientações importantes do campo do conhecimento humano. Então, isso é um ponto importantíssimo. Né? Aliás, gente, eu até falo, a pessoa que quiser o livro, eu até passo para o PDF. Hein? Esse livro é super importante.
Quem quer estudar doutrina espírita, esse livro aí é uma maravilha. O livro do Carlos é maravilhoso. Mas vamos lá. Senão, olha só. Revista Espírita, 1865, na página 41. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inabalável em sua base, porque essa base está assentada em fatos. O Espiritismo começou como? Mesa girando, né? Foi com fenômeno. Foi um aspecto científico que abriu a cortina da espiritualidade para nós encarnados aqui no planeta Terra. Eles começaram a se utilizarem de alguns objetos, de mesas, de uma variedade de coisas, né? De alguns médios realmente fundamentais, né? Que fez com que se pudesse assim chegar a uma filosofia que estava por trás de todas as experiências. Foi o que Kardec fez. A doutrina espírita nasce do fato, da ciência. E por trás dessa ciência havia uma filosofia superior, porque era uma filosofia que, olha, já imaginou Sócrates, Platão e etc., passando informações da espiritualidade para nós? Né? Muitos espíritos importantíssimos deram contribuição. Eu gosto de citar muito William Crookes, é um gênio da humanidade, de física, de química. Aliás, ele foi tão importante que ele descobriu o elétron. Ele não chamava de elétron, ele chamava de matéria radiante. E foi sumamente importante. A eletricidade começou a amadurecer com as contribuições de William Crookes. Ele pesquisou durante 3 anos a média Florence Cook, que materializou por 3 anos o espírito de Kate King. Ela se materializava, ele simplesmente, para ter certeza que aquilo era fato, ele verificava palpitação, respiração, temperatura corporal. Ele chegou a criar uma lâmpada de magnésio para não prejudicar o processo de materialização. Então foi uma pessoa espetacular. Ele é citado por Isaac Asimov, um dos grandes gênios da humanidade. Para se ter uma ideia, Isaac Asimov era materialista, ateu, mas reconhece o gênio de William Crookes. Esse indivíduo diz que o espiritismo é fato, que não tem como ser. Pessoas tiraram um pedaço de vestido, receberam flores, frutos exóticos. Teve gente que chegou a levar o tecido para comprar na alfataria na época em Londres. Não, isso não existe aqui. Então são coisas interessantes para serem observadas, né? São fatos contundentes. Então, isso é um ponto. A doutrina espírita, ela está calcada em fatos. É segura. Não é, fulano disse. Negativo. Na doutrina espírita, você tem se utilizado da fé racional. Você não é obrigado a acreditar naquilo que você não entende. Até porque se você não entende, você vai acreditar para quê? Né? É como diz o Herbert Viana, do Paralama do Sucesso. Naquela música Alagados e tal, só não se sabe fé em quê, né? O indivíduo fica sem saber, mas acredita, alguém falou, amém. Não existe isso no doutrina espírita. Esqueçam isso. Não tem papa no doutrina espírita. Presidente da casa não é, vamos dizer assim, uma autoridade nesse sentido, no sentido dogmático. No espiritismo a gente respeita as pessoas, porque essas pessoas, na realidade, ela tem um cabedal. É assim na espiritualidade. Líder na espiritualidade nem é quem está brigando com os outros para ser melhor, para ser líder, para ganhar mais, não. Não é capitalismo selvagem, não. Só a moral irresistível. O indivíduo só tem autoridade se tiver moral. Não tem moral, esqueça. Desse jeito, né? Mas vamos lá. Também pertinente
ao estudo sobre o aspecto progressivo do espiritismo é a questão do sincretismo. Deve-se distinguir bem que os avanços experimentados pela doutrina até agora, com toda certeza, não são frutos de sincretismo ou qualquer outra forma de absorção de conhecimentos advindos de religiões ou filosofias mais antigas. Ponto pacífico. A doutrina espírita é original, não é cópia. Não é cópia. Até Kardec não acreditava em reencarnação. Os espíritos tiveram que convencer ele que a reencarnação é a única resposta racional para explicar desigualdade, justiça divina e etc. Sem a reencarnação, a vida não faz sentido. Não faz sentido. O indivíduo pode contar a história que for, jamais convencerá. Ah, fulano nasceu sem perna e braço. Ah, Deus quis assim e ele não explica, né? Quando tem isso, diz assim, ah, mas coitado, esse daí não é um eleito, ou ele sabe que é um papo furado. Isso não convence ninguém. A doutrina espírita, ela é bem coerente. Ora, se o indivíduo está assim, é porque exige um sentido para isso. É causa e efeito. Porque a preexistência da vida, aí é um ponto pacífico, né? O que fizermos aqui, obviamente, se acertarmos, bom. Se não acertarmos, bom, na próxima vez corrige, né? A dor, aliás, é misericórdia divina, não é castigo, não. Na doutrina espírita, dor é misericórdia divina. Porque se não tivesse dor, meu Deus do céu, o que seria de nós, hein? Seria difícil. Então, o carro deixa bem claro, não é sincretismo. E às vezes as pessoas querem misturar espiritismo com alho e com galho. Não existe mistura. A doutrina espírita, ela é simplesmente pura em seus aspectos doutrinários. Agora, se ficar colocando essas pessoas totalmente estranhas, né, ao pensamento doutrinário, realmente vai ser uma confusão. Porque Kardec é bem claro em seu prepósito. Ele diz o seguinte, que a doutrina espírita, até os espíritos, a gente não tem que confiar no espírito, não, tem que ver se ele está falando a verdade mesmo, hein? Ah, o espírito falou, amém? Não tem isso na doutrina espírita. O indivíduo vai ter que verificar, isso é fato. Vamos ver o que os outros espíritos estão falando? Existe uma universalidade. Quer dizer, a gente tem que verificar tudo, né? Porque, olha, o que acontece? Olha, quem já participou de reunião de desobsessão já deve ter ouvido coisa do Arco da Velha. Eu já ouvi bastante também. Teve um que disse para mim que era Rui Barbosa. Eu olhei e disse, é Rui Barbosa? Como? Aí quando começa a se questionar, não, eu sou um outro Rui Barbosa, né? Muito interessante isso. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque senão todos os espíritos, às vezes muitos deles, está lá no livro do Velho, diz, graças a Deus, fala em Jesus e é o obsessor. Cuidado, hein? O pessoal acha assim, não, aqui fala o nome de Deus, pronto. Gente, se vocês não fizerem a parte de vocês, não derem o melhor de vocês mesmos, bom, se vier alguém para atrapalhar a sua vida, principalmente partindo lá do mundo espiritual, aquela companhiazinha invisível, aí não vê, essa é mais difícil, né? A gente também não pode reclamar. E tem mais, se você tem a consciência tranquila, você nem se preocupa com companhia, se ela é boa ou ruim. Se for boa, permanece. Se for ruim, aprende com você e começa a mudar de ideia. Se não quiser mudar de ideia, se afasta. Simples, né? Coerente, lógico. É assim que funciona a doutrina espírita. Não tem enrolação, né? Não tem enrolação. Às vezes a pessoa fala assim, fora da caridade não há salvação. É verdade, mas a caridade tem que ser feita mesmo. É coisa com amor, você faz porque você entende que todo mundo merece ajuda, merece
compreensão, é fraternidade humana, gente. É assim que funciona. Não, eu vou fazer isso aqui que eu vou para o nosso lado. Não é assim não, hein? Não é desse jeito não. Essa forma é meia, parece até capitalismo selvagem isso. Não é desse jeito. Então tem um espírito é mais sério que isso, né? Então o Carlos deixa essas informações. Não copiamos filosofia antigas, religiões, nada disso. Na realidade, segundo a doutrina espírita, só Allan Kardec e evidentemente aqueles mais próximos dele, como Gabriel Delane, Leon Denis, né? A gente tem Ernesto Bozano, que foi um pesquisador maravilhoso. Então, esses são pessoas coerentes, com embasamento científico, filosófico para passar informação. Ainda o Carlos lá, no livro. Encontra-se na introdução do Livro dos Espíritos, tanto na primeira quanto na segunda edição, a seguinte passagem: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligência dotada de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos mesmos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Na questão do espiritismo, não tem que se ocupar com isso. O espiritismo não é da alçada da ciência. Gente, isso é muito importante. Porque do jeito que a ciência está cheia de materialista, né? Muito materialista. Nossa, os mais famosos são bem materialistas. Tem um indivíduo chamado Richard Dawkins. Ele é um biólogo, estuda evolução. Para ele, é aqui e acabou. Ele escreveu um livro clássico chamado Gênio Egoísta, né? Esse livro já está ultrapassado também, já não está funcionando. Na época valia, depois do Projeto Genoma não é mais isso. Aliás, falando em Projeto Genoma, basicamente nós, seres humanos, de nosso, de verdade, nós temos só uns 20 mil genes. O resto é tudo contribuição. Acredite nisso, fantástico isso. Engraçado que tem algumas ervas, alguns seres bem simples, que têm mais gene que nós temos. Agora, tem um ponto importante chamado microbiota. O que é isso? É um monte de micro-organismos que vivem hospedados no nosso corpo, que basicamente eles agem em sintonia conosco. É por isso que há toda uma complexidade. Isso é muito importante. Então é 10%, basicamente, que nós temos de humano. 90% são contribuição, né, da própria evolução, que fez com que as bactérias, a variedade de seres microscópicos, né, se alojasse e continuasse no corpo humano a serem desenvolvidas, né? Então são pontos interessantes. E as pessoas ficam arrogantes, vaidosas, egoístas. Eu sou superior, graças a essa turminha invisível, microscópica, que estão, né, acomodadas no nosso organismo. Isso é muito importante mesmo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando se trata desses aspectos, né? O ser humano, obviamente, é um
um resultado do processo evolutivo, né? Isso é muito importante, mas não podemos esquecer que há toda uma contribuição que é relegada por falta, às vezes, até de conhecimento. As pessoas não sabem o que é projeto Renova, não sabem o que é isso, que é aquilo, aí, ó, não, mas não é isso não. Tá? É incrível isso. É tão interessante que tem vermes que conseguem ter mais de 20 mil genes. É um absurdo isso. A gente está olhando o pessoal se enchendo, né? Nossa, que tristeza. Então isso aí, quando fala de ciência, a gente fala muito do reducionismo, da ciência materialista, da ciência que diz assim, morreu, acabou, que as pessoas repetem tanto isso, né? Morreu, acabou, morreu, acabou. Ora, gente, a morte é só uma transição da vida. Mas a ciência atual, em sua maioria, ainda acha que a morte simplesmente é o término de tudo. É estranho, porque eles não explicam porque Mozart, com 6 anos, regia a orquestra, tinha um conhecimento de música, tinha ouvido absoluto. Gente, da onde veio isso? Aí a ciência não explica. Aí conta história, fala bonito, né? O indivíduo é bruto, tem um bom vocabulário, aí faz uma dissertação, recorre à dialética, ao silogismo, a um monte de técnicas, né? De discurso, de oratória, e acaba, de certa forma, confundindo os outros. Como fizeram também na Grécia antiga, muitos indivíduos que basicamente vendiam a mentira como verdade. Na Grécia era assim, não tinha advogado, aquele que tinha maior conhecimento ia lá e enrolava o pessoal. Tá? É interessante isso, né? Não estou malhando o advogado não, se tem aí, não é atenção. Mas naquele tempo era assim, né? Então, vamos lá, para a gente ficar bem à vontade para depois. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações, que eles passam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos, uns aos outros e em vários lugares. Engraçado, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, mas parece que tem um monte de gente que não lê. Eu gosto tanto daquela parte do Evangelho, né? E às vezes parece que se leu, parece que esqueceu, mas isso aí não é para esquecer. Isso é toda uma continuidade de um processo pedagógico para a compreensão da doutrina espírita. Está lá no livro dos Espíritos, né? E quando a gente fala em doutrina espírita, Kardec tinha muito cuidado para falar que o espiritismo era religião, porque ele não queria confundir religião com religião institucionalizada. Esta é a grande verdade, porque todo mundo já sabe que política e religião é uma busca de poder, e a doutrina espírita não quer entrar nesse tipo de processo, de jeito nenhum. Então a doutrina espírita é religião natural, não é religião instituída, é religião natural. Aí pergunta, como é que é essa religião? É simples. Onde é o templo? Bom, você tem a casa espírita, aí tem que ter um lugar para nós nos reunirmos, porque o ser humano é sociável, é gregário. Muito bem. Mas o tempo real mesmo é a natureza, porque é onde estão as leis de Deus. Outro ponto, onde estão as leis de Deus? Só na natureza, na consciência do homem. Então o altar da nossa religião é a nossa consciência, né? A palavra altar, né? Eu tenho até um pouco de medo dela, porque ela serviu para muita coisa, né? Para enganar muitos, né? Para fazer sacrifício, matar um monte de gente, né? A gente lembra de Inca, Azteca, a gente fica preocupado quando fala de altar. Então, isso são pontos que a gente tem que levar em consideração. Kardec não queria colocar a doutrina espírita num barco furado, porque a doutrina espírita, a fé é raciocinada,
não é fé, você acredita e pronto. Não é dogma, você não é obrigado. Você só acredita sim, porque você compreende, né? Então isso é um ponto essencial do processo. Então o que acontece? O que é realmente religião na doutrina espírita? Moral. Gente, vocês podem citar o evangelho de cabo a rabo, mas se não tiver moral, se vocês não forem, né, como diz lá o evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem, esta é a intenção do evangelho, nos converter em homens de bem. Isto sim. Agora, esse negócio de ficar citando, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução também está lá, até coloca 5 aspectos, né? Uma variedade deles. Só a moral interessa, o resto é discutível. Até porque os tradutores mudam até as parábolas, e a gente fica numa situação. Kardec teve cuidado de se utilizar de um tradutor que era muito bom na época, porque isso é importante para nós. Então, quando a gente lê o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós estamos lendo do Novo Testamento, de parábola de Jesus, né, é mais seguro. É claro que a gente também tem as traduções aqui, mas procure um bom tradutor e vocês vão ver, né, que às vezes tem diferenças, né? Aliás, quando se fala de questão bíblica é complicado, porque tem um monte de Bíblia, a gente já sabe disso, né? Protestante, católica, etc, e etc, né? Então isso é um problema também, né? Porque ele diz assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ué, é a palavra de Deus? Engraçado, na Gênesis está dizendo que a Eva comeu a maçã, pecou, dali para frente as gerações que viriam também seriam de pecadores, né? Aí surgiu o pecado. Interessante, pecado? Não tem pecado no Espiritismo. Você, quando você é porque você é ignorante. Porque a essência do mal é a ignorância, né? Então são coisas interessantes. Você, por ser ignorante, você erra, não é às vezes não é nem por vontade própria. Imagine o homem primitivo, olha o fogo ali, o que é fogo? Vamos ver, bota a mão, queima a mão, agora eu sei que é fogo. É assim, mas ele não conhecia. É um erro, né, que faz com que o indivíduo acerte, né? Ele acaba errando para depois, não vou fazer mais isso. Então são pontos que a gente tem que observar, né? A doutrina espírita é muito coerente, é muito racional e não dá margem para os desvaneios místicos e etc. Não existe isso em doutrina espírita. É claro que a doutrina espírita no Brasil tomou um viés religioso, muito bem, mas só que, volto a dizer, sem moral, esquece esse aspecto religioso, porque não existe religião na doutrina espírita sem moral, né? Isso é sumamente importante. A doutrina espírita não é uma religião como uma religião qualquer, né? Você pode até fazer isso como indivíduo do censo vem fazer o censo, né, do IBGE. Você é o quê? Eu sou espírita. Eles vão lá para botar a religião. Bom, é a forma que eles foram orientados para fazer, né? Você não vai parar também, olha, espiritismo é isso, e querer converter o indivíduo do IBGE, que também não é assim também, né? Não podemos fazer isso, né? Mas é um ponto interessante. Eu li ali? Não. Já li esse? Ah, sim. Em A Gênese encontra-se a culminância do pensamento cartesiano. O Espiritismo é a ciência de observação. Isso é coisa que a gente não pode esquecer. Aí vem lá. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo da lei do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio
é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de uma não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Entenderam por que Kardec valorizou a ciência também? Porque a ciência estuda a matéria. Nós estamos na matéria, mas a ciência ainda está capengando porque não admite a realidade espiritual. Mas essas duas aspectos são importantes para se chegar a um resultado que será importante tanto como para a ciência como para o espiritismo. Kardec chega mesmo a dizer que se a ciência mudar alguma coisa, desde que seja um fato universalmente aceito, a doutrina espírita, obviamente, fará com que este princípio integre também todo esse aspecto doutrinário, atualizando-o. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que observar. Ciência é muito importante. Agora, uma coisa é ciência, outra coisa é cientista. Se a gente diz que a pessoa assim, eu sou espírita, é quando você vai ver, você fica assustado, espiritismo é isso que eu conheço. É estranho, é estranho. Então tem que tomar um certo cuidado. A doutrina espírita, ela basicamente, ela é tanto ardorosa como qualquer uma outra religião, desde que a gente entenda a religiosidade e não religiosismo, desde que a gente se aprofunde, esteja consciente da espiritualidade. Isso é muito importante no ser humano, espiritualidade, religiosidade. Isso é muito importante. Agora, religiosismo, deixa para lá que não vai dar certo. Pela primeira vez vou beber água, porque eu tenho mania de beber, falar e depois beber água. Eita! Ó, fenômeno. Fenômeno, viu? Essa é interessante, Kardec até brinca. Diz assim, você está lavando a louça quebrou, não tem espírito não, previdência é sua, hein? Seja mais atento, quando você quebrar sua louça, é você que está desatento, foca mais, que é um problema da atualidade, é foco, né? Até o Daniel Goleman, que escreveu, foi um grande repórter, ele escreveu sobre inteligência emocional, está escrevendo sobre foco agora, né? É incrível isso. As pessoas são atropeladas porque estão olhando o celular. Incrível isso. Olha, é muita gente. A que ponto nós chegamos? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. É moderno? É. É interessante? É. Eu também gosto do smartphone. Aliás, eu não vivo sem smartphone. Até o banco está no smartphone. Mas vamos cuidar, né? Senão fica confusão. E às vezes é por causa de besteira. Estou vendo vídeo no TikTok. Desencarnou. Ai. Então vamos tomar cuidado. Tá? O pessoal do smartphone, do celular, tem que tomar muito cuidado. Em movimento, evite usar o celular. Isso é muito seguro. Porque senão atropela até as pessoas na rua. Se o carro não te atropelar, você atropela as pessoas. Não é legal, né? Então, daí um ponto sumamente fundamental. Ciência estuda a matéria, espiritismo estuda o princípio espiritual. Só que esses dois elementos estão inseridos na natureza. Logo, ciência e espiritismo são importantes para uma compreensão do conhecimento científico e espírita. Isso é muito importante, né? Mas uma coisa eu volto a dizer, cientista tem opinião, também acha um monte de coisa, mesmo que errado. E tem cientistas que já são mais imparciais, uma minoria, por sinal, né? Então tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. Sim, olha aí. Os continuadores de Kardec, especialmente Delano e Bozano, aprofundaram-se suficientemente no aspecto científico, com a colaboração de eminentes cientistas como Crookes, Piaget, Gelée, Spier, Lombroso e muitos outros,
que levaram provas capazes de identificação dos desencarnados. Promoveram, através da ação dos defuntos, prodígios impossíveis de se realizar por pessoas comuns e documentaram ocorrências espantosas como materializações dos pretensamente mortos. Gente, o que existe de livros, de documento relativo a esses fatos é muito mesmo. Então, quando a gente fala de Gabriel Delany, a gente lembra de evolução anímica, porque ele complementa Charles Darwin, que Charles Darwin só viu o aspecto material. Aí vem Gabriel Delany, mostra o processo evolutivo, se utilizando das informações que ele estudava, mostrando que o elemento espiritual é que faz com que haja coerência no processo. Né? Bozano, fez experiências maravilhosas, escreveu livros maravilhosos. Crookes, já falei dele, fantástico. Richer é o fundador da metapsíquica, que hoje é conhecida basicamente como parapsicologia. Gustave Gelei pesquisou muito, outro cientista espetacular. Robespierre também pesquisou, quer dizer, foram pesquisas. César de Lombroso é interessante, ele zombava da doutrina espírita, até que um dia ele foi numa reunião mediúnica. Chegando lá, houve umas materializações e uma delas chamou a atenção dele. Uma senhora baixinha que estava lá, ele olhou, a senhora chamou ele. Ele foi lá, né? Muito bem, chegando lá, essa senhora começou a falar com ele no dialeto que só existia no interior da Itália. Ele conhecia, então ela começou a falar com ele nesse dialeto. Ele ficou assustadíssimo com aquilo. Falou coisas que só a mãe dele sabia, ninguém mais sabia. Olha, César de Lombroso, que basicamente é o pai da antropologia criminal, ele saiu de lá mudado e começou a escrever livros. Chegou a escrever alguns livros falando de espiritismo e de aspectos importantes. Né? Então, isso é ponto importante. Né? Mas vamos lá. Essas materializações são provas contundentes da existência do espírito. Não tem como fugir. O espírito chega materializado, aperta sua mão, fala com você. Como assim? Você não vai acreditar? Né? Não tem como. Aliás, a gente acredita até em coisas que não existem. Aliás, a grande parte das coisas que a gente recebe as consequências ali não são visíveis. Tudo é estrutura atômica. Isso aqui, parede. A parede só existe porque existe todo um processo atômico, uma combinação de átomos que faz com que haja todos esses processos aí. Para isso tem tabela periódica, para isso a gente estuda a química, estuda a física e etc. Então, são pontos interessantes. Mas vamos lá. É oportuna a transcrição de uma afirmação de Gabriel inserindo o fenômeno espírita sobre o caráter científico do espiritismo. O espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicação com aqueles aos quais propriamente se tem chamado de morte. Olha como Gabriel fala da existência da alma e sua imortalidade, ele não fala de espírito. É por isso que esses autores são importantes, porque eles seguem a orientação doutrinária que foi dada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. Né? Isso aqui é sumamente importante. Né? E às vezes as pessoas confundem mediunidade com espiritismo. Mediunismo não é espiritismo. Né? Não é espiritismo. Já conheci até materialista médico.
negócio fantástico aí. Como materialista médico, enfim, não sabe nem o que acontece direito. Mas é interessante essas coisas, né? Então, são pontos para a gente observar, né? Está lá no livro O Fenômeno Espírita. Então, a gente precisa entender que para estudar a doutrina espírita existe um método, existe uma orientação pedagógica e existe toda uma técnica, né, que basicamente é a didática, que é o processo, né, que mostra que a pedagogia é a filosofia da educação. A didática é a prova, né, isso aqui é certo por isso. Então, isso é interessante. Mas vamos lá. Vou mandar que aí depois a gente fica à vontade. Sim. Tem muita revista espírita também, né? A revista espírita basicamente são 12 tomos fantásticos, com muitas informações. Kardec fala de muitas cartas que chegaram no Brasil e etc. Está tudo na revista espírita. Em resumo, o grande critério do ensino dado pelos espíritos é a lógica. Deus nos deu a capacidade de julgamento e a razão para delas nos servir. Os bons espíritos nos recomendam, no que nos dão uma prova de sua superioridade. Os espíritos, pelo contrário, dizem assim: está duvidando? Estuda isso aí, vê se é isso mesmo. Kardec também não acreditava em reencarnação, os espíritos convenceram ele. Com o quê? Lógica. Se lembram que a lógica é aquela parte da filosofia, é como a matemática para a ciência? Lógica. Na doutrina espírita é tudo desse jeito. Com lógica, tem que ser racional. Senão não dá. Fulano falou. Ele pode ter falado, pode até estar certo. Mas isso é um processo que nós temos que verificar. Será que o que ele falou está certo mesmo? Funciona desse jeito. Então, um ponto para ser observado. A lógica. Isso é super importante. Evidentemente, a razão vai se utilizar dessa informação de forma coerente. Opa! Bebi água, eu comecei, olha. Demais, né? Mas vamos lá. Em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por diferentes estranhos, de médios diferentes e estranhos uns aos outros. Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso dar conta da evidência. Isso é importante. O espírito tal falou isso no romance, não sei o quê. Aí quando você vai verificar, só ele está falando isso, né? Se há um meio de chegar à verdade, é certamente pela concordância, tanto quanto pela racionalidade das comunicações, ajudadas pelos meios que dispomos de constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos, desde que a opinião deixa de ser individual para se tornar coletiva, adquire em grau maior de autenticidade, porque não pode considerar-se como resultado de uma influência pessoal ou local. É por isso que Kardec, quando falava que ele era o fundador, o pai divino, negativo, são os espíritos, ele só concatenou, ele fez com que as informações fossem coerentes. A coisa funciona assim. É desse jeito que se faz, né? É engraçado, por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça aqui e que é fato, às vezes
a gente vê que existe espírita e simpatizante do espiritismo. Né? Os espíritas são pessoas mais enganjadas. O simpatizante, às vezes, ele pode vir a casa espírita porque ele acha legal, ele entra aqui. Quem é que não gosta da psicosfera da casa espírita? O pessoal está pensando positivamente, ó, isso é legal. Né? Então, a pessoa se sente bem às vezes na casa espírita. E tem muita gente se sentindo bem na casa espírita. E às vezes a pessoa vem também porque não sabe o que vai fazer da vida. Aí como funciona o negócio? A pessoa vai, toma um passe, né? Porque está meio aturdida, né? Está chocada, né? Com, às vezes até perturbada por alguns espíritos. Só que o passe não tem essa função de trabalhar com espiritualidade, é só um processo terapêutico, eletromagnético, né? O indivíduo não precisa nem estar mediunizado, por sinal, né? A não ser quando é uma reunião mediúnica e que haja necessidade, mas no geral não é necessário. E da própria água magnetizada, também é um processo eletromagnético. É incrível, vocês sabiam que vocês podem magnetizar a própria água que vocês bebem? Vocês pegam a água, mentaliza positivamente, mentaliza a água, por incrível que pareça, é o melhor solvente, diluente. A água é simplesmente maravilhosa. E às vezes a gente não usa direito a água, né? Que tristeza, ainda estamos poluindo a água. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente pode fazer muito. Na realidade, o único escudo de defesa que existe para o ser humano, o único escudo que existe é basicamente o agir no bem. O dia tem que ser um bem. Se você faz a coisa certa, ótimo. Você não tem que temer nada. Mesmo que você for injustiçado, né? Fazer o quê? Né? Mas você fez a coisa certa. Você não vai chegar lá do lado de lá com cara, né? Aquela cara de tacho, como diria minha avó, pensando que vai dar carteirada. Não dá. Sou espírita, quero ir para o nosso lado. Aliás, não existe só o nosso lado, tem milhares de colônias. Complicado, não vai colar. Aliás, isso já está lá, muito. Jesus disse: bate na porta. Ah, o que é que você fez? Você ajudou alguma pessoa? Você fez alguma coisa? Isso é moral de Jesus. Isso é religião espírita. Mas se você não fez nada, como é que é esse negócio? Então, há que se ter todo um cuidado, né? Você tem que ter essa proteção, que tem que ser a sua mente, que vibra no bem. Você cria uma couraça eletromagnética suficiente para fazer com que muitos espíritos, ao se aproximar de você, eles vão perceber isso. Ou mudam ou vão embora. Ou muitos espíritos, percebendo que você é um vaso para transmissão, para germinar boas ideias, aí eles lançam a semente. Funciona desse jeito. Às vezes até o pensamento dos espíritos se mistura com o nosso, mas e daí? Se a ideia é boa, muito bom. Agora, quando é ruim, a gente fica cuidado, hein? Que já pode ser nós mesmos com alguma carona. Aliás, eles adoram pegar carona, né? Então, todo cuidado é necessário. Então, toma cuidado disso aí, que isso é muito sério. Mas vamos lá. Sim. Sim, Bernardinho. Eu vi a hora, eu estou querendo ver a hora, senão eu vou ficar aqui. Sim. Podemos ir? Alguém que... Não, eu vou tentar, eu estou correndo um pouco para deixar vocês à vontade, até para perguntar alguma coisa. Tá, gente? Fica melhor. Porque a gente tem que interagir, tá? O que eu estou falando aqui também, é um processo. Eu corri atrás disso, verifiquei isso. Agora vocês podem dizer, será que ele está falando desse tema? É sério mesmo? É exato isso? É assim que espírita faz. Né? Inclusive com você a gente vê as fontes. Você traz Sim, as fontes sim. para a gente
Porque o que eu estou comentando não são de ideia minha. Fique bem claro, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Mas vamos lá. Sem essa concordância, quem poderia estar seguro de ter a verdade? A razão, a lógica, o raciocínio, sem dúvida, são os primeiros meios de controle a serem usados. Em muitos casos, isso basta, mas quando se trata de um princípio importante, da emissão de uma ideia nova, seria presunção cresce infalível na apreciação das coisas. O controle universal é uma garantia para a futura universalidade da doutrina espírita. Vê que coisa fantástica isso? É por isso que o livro dos Espíritos é importante, porque ele é basicamente o alicerce que construiu todo este edifício doutrinário, né? Se o indivíduo lê alguma coisa, você vai lá lendo o livro dos Espíritos ao contrário, cuidado. Olha, gente, é meio complicado, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Agora, o livro dos Espíritos não é como a Bíblia infalível, não. Porque se surgir novas ideias, é bem possível que no futuro os mesmos espíritos que editaram, né, e passaram essas informações, venham de novo passar novas informações. Tá? Agora, é claro que isso aí vai ter que ser verificado com muito rigor. Não adianta chegar aqui dizendo que Sócrates, nem Platão, seja lá quem for, né, René Descartes e etc., não vai colar. Porque os espíritas vão procurar saber se aquilo é verdade mesmo. Né? E os próprios espíritos, eles se manifestam. Né? Mas eles nos dão a liberdade. Eles não podem, por exemplo, coibir o nosso livre-arbítrio. Não, você tem liberdade. Né? Se você quiser fazer a coisa errada, você pode fazer, você é livre para isso. Olha, cuidado, você é responsável pelo que você faz. Depois não reclama se a semente que você jogou nasceu uma árvore com frutos amargosos. E se você não gostar, não reclama. Não diz que Deus me abandonou, Jesus me abandonou, os Espíritos me abandonou. Conversa. Você não quis seguir a boa orientação. Então, cada um com o seu cada um. A gente tem que dar o melhor de nós mesmos. Funciona desse jeito. Não pode ser diferente. Né? Mas vamos lá. Apesar de inaugurar a era científica junto à fenomenologia da alma e reconhecer o peso maior da filosofia espírita, Kardec jamais abdicou de um expressivo rigor no trato das comunicações, particularmente com sistemas ideológicos muitas vezes apresentados pelos desencarnados. Porque às vezes a pessoa não foi o espírito que falou, o meu irmão do plano espiritual. Às vezes o obsessor chega falando manso, né? Aí se a pessoa não tiver cuidado, complicado. Aliás, quando há questões, por exemplo, como Deus e Jesus, acabou se tornando rótulo religioso. Mas a questão de Deus é uma questão que interessa a todos. A filosofia, a ciência, também. Como Jesus não era líder religioso, nunca disse isso. Jesus não era líder religioso. Só que cada um quer rotular Jesus de um jeito. E aí começa a confusão, né? Tem Jesus católico, Jesus protestante, Jesus isso, Jesus aquilo, e etc, e etc. Nós espíritas sabemos que Jesus não é líder religioso. Né? Ele só passa o essencial. O que eu tenho que fazer para... Olha, o melhor mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Engloba todos os outros. Se você seguir isso, se você se esforçar para seguir isso, esqueça das outras coisas. Você vai para frente. Né? Então o indivíduo tem que se humanizar. Eu sei que a gente está vivendo uma época de robótica. É robotização, é tempo moderno. Hoje você entra na internet, você fica na dúvida. Ué,
será que estão me passando essa informação humana ou inteligência artificial? Tem inteligência artificial no Google, no Facebook, na Amazon, e etc, etc. E aí a gente tem que tomar cuidado. Sabia que existe uma inteligência artificial que já passou até comunicação como se fosse espírito e enganou muita gente? E a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado, né? Então a pessoa tem que estar com o olho no padre e o olho na missa. Minha avó já falava isso, ó. E continua valendo, né? Porque é desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente precisa colocar tudo aqui, ó. Eu tenho que pensar, eu tenho que compreender. Agora sim. Não adianta eu chegar aqui, olha, eu sou o espírito. Pode falar até que ele é um Kardec, para piorar a situação. E às vezes não é, né? Na maioria das vezes não é sinal, né? Eu sou muito desconfiado com comunicações que diz que é Kardec, que diz que é Jesus. Kardec mesmo chama atenção disso. Houve mensagens assinadas por Jesus. Kardec olhou, nunca afirmou que era. Porque não tem como fazer essas afirmações, né? Mas o que importa, quando a mensagem é mensagem do bem, que diferença faz? Se é de Jesus ou de um espírito simples, humilde? Qual é a diferença? Nenhuma, né? Então, vamos lá. Tem coisa que eu estou falando. A razão é que não aceitamos nenhum fato como entusiasmo. Examinamos friamente as coisas antes de aceitá-las, tendo-nos a experiência ensinada quanto devemos desconfiar de certas ilusões. Nossa, como é que tem gente querendo passar a perna no outro? É incrível. Eu estou lendo um livro agora que é interessante, mostrando a influência de Niccolo Machiavelli na atualidade, né? Porque a política é muito regida pelo príncipe de Maquiavelli. Só que é complicado, né? É muito complicado. A gente pegar, verificar que vale tudo para chegar lá. O importante é chegar no objetivo. Não é assim não. Passando por cima dos outros, não. Mentindo, corrompendo e etc. Não é desse jeito. Isso não é a ética espírita, né? Então, Foi letra de médico aí? não, letra de médico é tudo, né? Eu estou acostumado de ler no Kindle, aí tem luz, que não tem. Tem uma diferença enorme, né? Que eu adoro, eternidade é bom, bem usado, beleza, né? Nunca seria demais que, para bem conhecer uma coisa e dela fazer uma ideia isenta de ilusões, é mistério apreciá-la sobre todos os aspectos, do mesmo modo que o botânico só pode conhecer o reino vegetal observando o humilde criptógrafo oculto sobre o musgo, até o carvalho que se eleva aos ares. Um fato interessante, Kardec adorava botânica. Aliás, a etimologia espírita, né, tem muito verbete que foi pautado em questões botânicas, né? Kardec, olha, ele adorava. Ele ficava simplesmente, ele ia coletar ervas lá para o Instituto de Verdun e ele ficava perdido fazendo, né? Porque no Instituto de Verdun não era assim, tem horário não. A pessoa morava lá, saía a hora que precisava, entrava a hora que quisesse, mas dentro de uma condução, né, pedagógica precisa. Então, isso aqui é muito importante. Se a gente não conhece bem o assunto, é melhor não querer inventar.
Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderia edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça. Ao passo que, se rejeitarmos hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar a sua autenticidade. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Eu não posso aceitar um sistema, uma ideologia e etc. com erros, né? Aliás, o ser humano é muito falível, a grande maioria é espírito perfeito, né? A mais avançada é pseudo-sábio, porque o espírito sábio está lá na segunda ordem, lá em cima, por sinal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, que eu não sei o que é isso aqui, tem que traduzir. Perdão, minha letra foi, né? Tá. Eu vou ler aqui rapidinho, mas vamos lá. Os espíritos não vêm libertar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência achada naquilo que pode achar por si mesmo. Eles os deixam às suas próprias forças. Deste espírito, tomar-nos-íamos sábios muito facilmente se tratássemos apenas de interrogar os espíritos para conhecer tudo quanto possível em nós. Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho e não encarregou os espíritos de novo trazer preparada, favorecendo a nossa preguiça, né? Ainda tem slide aí? Se tiver, acho que só tem um. Esse é o final. Vou ler rapidamente. Isso é sobre o racionalismo, tá, gente? No livro Teoria do Conhecimento de Johann Renz. É muito interessante. Chama-se racionalismo de ratio, razão, o ponto de vista epistemológico que enxerga no pensamento, na razão, a principal fonte do conhecimento humano. Segundo o racionalismo, um conhecimento só merece realmente esse nome se for necessário e tiver validade universal. Se minha razão julga que deve ser assim, que não pode ser de outro modo e que, por isso, deve ser assim sempre e em toda parte. Então, e só então, segundo o modo de ver do racionalismo, estamos lidando com um conhecimento autêntico. Ocorre algo assim quando, por exemplo, eu expresso um juízo: o todo é maior do que a parte, ou todos os corpos são extensos. Em ambos os casos, percebo que deve ser assim e que a razão estaria se contradizendo se quisesse afirmar o contrário. E porque tem que ser assim, é assim sempre e em toda parte. Esse juízo, portanto, possui necessidade lógica e validade universal. Tudo a ver com o que Kardec já tinha colocado. Tá? Isso é professor de filosofia da Universidade de Colônia, na Alemanha, professor Johann Renz. Eu tenho esse livro, tudo isso eu tenho, quem quiser eu passo para ele, tá? Olha que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, na conclusão: o argumento supremo deve ser a razão. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, conclusão 89. Gente, olha as coincidências, né? Então, isto daí a gente não pode esquecer. Quando a gente fala razão, em doutrina espírita, é o mesmo que fala fé, porque a fé é raciocinada. A gente não separa fé de razão, e nem razão da fé, né? Então, isso aí é muito importante para a gente entender, né? É claro que o processo estica, mas eu acho que essas informações foram interessantes para as pessoas terem uma noção de como estudar a doutrina espírita
espírita de forma coerente, racional, se utilizando de lógica, sem essas coisas duvidosas, né, que pairam por aí. E a gente fala de literatura espírita, é uma literatura riquíssima, né? Porque, aliás, quando você fala de espírito, a pessoa fica logo encantada, né? Fala assim, está falando de espírito, mistério, a pessoa fica logo assim, né? E não é desse jeito. Então, gente, que Jesus nos abençoe para a gente continuar perseverando e exercendo cidadania espírita com segurança, né? É claro que esses assuntos aí, gente, isso aí é para a gente poder falar um dia todo sobre isso aí, mas o tempo não nos permite, né? Mas é sumamente importante a gente ter essas ideias bem assim gravadas, né? Porque senão nós vamos cometer erros fantásticos em nome do Espiritismo, né? Então, que Kardec possa, com toda a sua força, né, espiritual, fazer com que nós espíritas possamos ir em frente, e nós agradecemos pela contribuição que nos deixou, né? E agradecemos também, eu agradeço ao Caio Barchuto também pelas oportunidades que tive de estudar o livro espírita de forma correta e coerente. Jesus nos abençoe.